Bom, hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui com o Tzadok, que é uma pessoa que já tem estudado há muitos anos o assunto sobre alimentação que nós estamos explorando. E eu vou então aproveitar a presença dele para que ele possa enriquecer o nosso estudo. Tzadok, eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: quando os discípulos no início começaram a evangelizar e as boas novas do evangelho foram começando a ser espalhadas, eles se depararam com um problema que seria que muitos não-judeus ou gentios começaram a se aproximar e queriam se converter a Deus. E Paulo, ele se encontra com Tiago em Jerusalém, e Tiago, que era o líder da sinagoga, ele era o líder dos nazarenos, Tiago dá uma recomendação que eu vou ler. Ele diz o seguinte: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Tzadok, gostaria que você comentasse para que a gente possa aprender mais sobre esta parte, essa recomendação de Tiago. Sim, Atos 15 é um texto fundamental, porque quando houve o crescimento do número dos discípulos de Yeshua, muitos gentios começaram a se achegar. Gentios que muitas vezes não tinham conhecimento da Torá, não tinham conhecimento de judaísmo, eram pessoas com conhecimento muito baixo sobre questões judaicas, e aí chegou a questão: como que um gentio ele deve participar de uma comunidade de judeus? Em Atos 15 é um fenômeno que alguns judeus, que eram perushim, fariseus, da Beit Shammai, o texto não está escrito que é da Beit Shammai, mas nós temos dados históricos sobre isso, eles achavam que os gentios eles deveriam ser obrigados a fazer a circuncisão e a guardar toda a Torá de Moshe, de Moisés. Mas vejam só, de acordo com os nossos sábios de Israel, a Torá é composta de 613 mandamentos. Quando o gentio está se achegando à fé, seria impossível que do dia para a noite eles aprendessem 613 mandamentos e os cumprissem rapidamente. Isso demora bastante tempo de amadurecimento, de estudo, de prática. Então aqui, Yaakov Hatzadik, conhecido em português como Tiago, o Justo, ele dá uma recomendação. A recomendação é a seguinte: que sejam dadas regras básicas para os gentios que estão se achegando à fé, e essas 4 regras você leu, que seria abster-se da idolatria, da prostituição, que é a imoralidade sexual, da carne sufocada e do sangue. Esse seria o mínimo de regras que eles começariam a cumprir, mas o verso seguinte diz: porque Moshe é lido nas sinagogas em todo o Shabat. É interessante porque está dizendo que eles estariam congregando no Shabat, em sinagogas, onde seria estudada a Torá de Moshe. Ou seja, com o passar do tempo eles cresceriam no estudo, cresceriam no conhecimento e iriam implementando outras regras. Porque eu quero deixar um ponto bem claro: essas 4 regras, elas são mínimas, porque, por exemplo, aí não está escrito você não deve ser invejoso. Mas será que eles poderiam ser invejosos? Não está dizendo você não pode cobiçar o que é dos outros. Será que eles poderiam praticar isso? É claro que não. Então isso são regras mínimas, mas que haveria um cumprimento de outras e outras regras à medida que eles crescessem no conhecimento da Torá, estudando a Torá nas sinagogas a cada Shabat. E mais especificamente sobre essa questão de animais sufocados e do sangue. Poderia explicar um pouco mais essa parte? Sim, vejam, os discípulos de Yeshua, Yaakov Hatzadik, aí Tiago Justo,
ele era irmão de Yeshua. Todos os primeiros discípulos eram judeus. Então, quando nós vamos ler um texto, nós temos que entender a cultura judaica subjacente àquele texto. Então, por exemplo, a Torá proíbe o consumo de sangue. Existem vários textos em Vaikra, em Levítico, em Devarim, em Deuteronômio, proibindo o consumo de sangue, de qualquer carne com sangue. Às vezes aqui no Brasil a pessoa come galinha ao molho pardo, isso é proibido pela Torá. Ou a pessoa come uma carne escorrendo aquele sangue, isso é proibido pela Torá. Então vejam só, já que a Torá proíbe o consumo de carne com sangue, aí houve uma repetição de uma regra da Torá. E o que seria uma carne sufocada? Bem, de acordo com o judaísmo, ainda que um animal seja puro, a Torá em Vaikra, Levítico 11, faz a divisão entre animais puros e animais impuros. Mas ainda que um animal seja puro, por exemplo, um boi é um animal puro. Mas segundo o judaísmo, mesmo um animal puro, você não pode comer qualquer carne do boi. Por quê? Porque o boi ele tem que ser abatido, e depois eu vou mostrar o fundamento. Ele tem que ser abatido de uma determinada forma, que é chamada em hebraico de sheritá, que é um abate. O animal tem que morrer sem dor. Muitas vezes nos abatedouros as pessoas matam o boi a tiro, a paulada, a martelada. Isso é crueldade e o Eterno abomina a crueldade com os seres humanos e também contra os animais. Então a sheritá é uma técnica judaica em que um profissional qualificado, um judeu zeloso da Torá, que é chamado de shohet, ele domina uma técnica de fazer um abate do animal com uma lâmina super afiada, que quando ela é encostada na jugular do animal, numa determinada veia, o animal perde a consciência e depois ele é abatido e depois sem dor. Se o animal sofrer, a carne se torna ilícita, ilegal. Então o animal morre sem dor e depois é drenado todo o sangue, porque a Torá proíbe o consumo de sangue. E muitas pessoas perguntam: olha, Tzadok, onde está escrito que o animal tem que ser abatido sem dor, que tem que ser sheritá, um shohet? Vejam só, o fundamento disso está na própria Torá, e eu vou ler para vocês. Devarim, Deuteronômio 12, 21, está escrito assim: se estiver longe de ti o lugar em que Adonai, teu Elohim, escolher para ali pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho, que Adonai te houver dado. Em hebraico agora vem kasher tzivtirra, conforme eu te ordenei, e poderás comer dentro das tuas portas, conforme todo o teu desejo. Em hebraico está escrito aqui kasher tzivtirra, conforme eu te ordenei. Só que o texto não explica como o Eterno ordenou a Moisés. Só que ele ordenou de alguma maneira, porque está escrito conforme eu te ordenei. E aí toda a tradição oral, a Torá Shebel Peh, a Torá oral e a tradição judaica diz o seguinte: o Eterno não tem prazer na crueldade contra os animais. Um animal não pode morrer gemendo, morrer apaulada, aporretada, com dor. Então o Eterno ensinou a Moisés e aos sacerdotes que o animal fosse abatido sem dor. Eu conheço pessoas que amam animais e eles são cristãos, e eles são judeus, às vezes cristãos, e às vezes até os cristãos falam: poxa, Tzadok, eu não entendo porque o Eterno ordenou o sacrifício de animais. Poxa, os animais ficavam ali sofrendo, agonizando. Se o Eterno é bom, por que ele autorizou essa maldade? Na verdade, ele nunca autorizou maldade, porque o abate com sheritá, o animal não sofre dor. E depois tem que haver uma drenagem completa do sangue. Por isso que nós judeus, eu respeito quem é cristão ou pessoas que seguem até outras religiões, mas nós judeus, por exemplo, até um boi, que é uma carne lícita, se ele não foi abatido dessa forma, a carne se torna ilegal, se torna não kasher. Por isso que o judeu que pratica a Torá,
não o judeu secular, o judeu ateu, mas o judeu que pratica a Torá, ele não compra carne no açougue comum ou no mercado comum, ele tem que comprar carne em um açougue judaico, ou até mesmo em um açougue comum, mas em que a carne venha com um selo de carne kasher ou kosher. Ou seja, uma carne kosher é uma carne cujo animal morreu sem dor e o sangue dele foi drenado. Eu estou falando por alto, mas há uma série de ritos para fazer esse abate. Então, quando o animal é sufocado, essa expressão estaria se referindo a um animal que não é morto, que só poderia ser um animal kasher, porque não seria considerado comida, inclusive, né? Em Jerusalém, no primeiro século, nem se imaginava, como se se eu fosse para sua casa, você fosse me servir um cachorro. Sim. Não passa nem na mente deles servir um animal que não fosse previsto na Torá. Mas a forma como ele deveria morrer também fazia parte deste conceito santo. Sim. Eu ouvi dizer que os animais que são considerados impuros pela Torá não tem possibilidade de você matar eles sem dor. Isso é verdade? Sim. Existe até um livro aqui no Brasil chamado Revolução Iminente, em que há um capítulo exatamente sobre isso, apontando estudos científicos. Todo animal considerado puro, ele possui um sistema, uma estrutura de veias, de artérias e até cerebral, porque quando você faz o abate, a pressão faz com que haja um apagão no cérebro para ele não sentir dor. Os animais puros, eles possuem um sistema em que permite o abate sem dor, para quem domina a técnica da Sheritá. E os animais impuros, eles possuem um outro sistema que, ainda que você tentasse fazer a Sheritá neles, eles morreriam sentindo dor. Um exemplo é o porco. O porco não é kasher. Por mais que você tente abater um porco de forma indolor, mesmo assim ele sentiria dor. Então isso é lindo, porque o que esse livro prova? Que quando o Eterno faz a divisão entre animais puros e animais impuros em Levítico 11, o Eterno, que é o Criador de todos os animais, ele já sabe exatamente quais aqueles que têm uma estrutura corpórea de veias, de artérias, de sistema nervoso central para o abate indolor. E pegando um gancho no que você falou, veja, carne sufocada, repito, é o animal que morreu sem esse procedimento de Sheritá. Por quê? Porque a Torá, ela proíbe algo chamado nevelá. O que é nevelá? Nevelá geralmente é traduzido como carcaça. Se um animal está no campo, numa fazenda, e ele está doente, ele morre de morte natural, você não poderia pegar aquele animal que morreu para comer. Não. Ele é chamado de nevelá, ou seja, ele é uma carcaça. Para o judaísmo, um animal que morreu sem Sheritá, que são essas carnes vendidas em supermercados por aí, isso é equiparado a uma carcaça. Ou seja, você está com por quê? Porque se não houve Sheritá, o sangue não foi drenado. E se o sangue não foi drenado, ele morre com o sangue dentro da carne dele. E se o sangue está dentro da carne dele e a Torá proíbe o consumo de carne, quando a pessoa vai no açougue, no supermercado, compra aquela carne, você faz isso, se você cortar, você já vai ver que escorreu sangue ali. Então essa carne, ela é vedada, ela consegue nevelar, consegue carcaça. Então até digo que, se a pessoa compra no supermercado, vai comer, ela está comendo, na verdade, segundo o judaísmo, ela está comendo até uma carcaça, ou seja, um animal que não pode ser comido. Certo. Bom, então a gente pode concluir que Deus, algumas regras de Deus, nem eram para o benefício do homem, até seria para o benefício do próprio animal, né? Então, Deus é o maior defensor, né, dos animais. A gente vê isso também, né, no livro de Jonas, né, que ele fala que como queria destruir uma cidade que as pessoas não conseguem discernir entre a mão direita e a esquerda e tem muitos animais. Então, o coração de Deus é amoroso, né?
E a gente está aprendendo um pouquinho mais. Eu agradeço muito você por nos responder, nos orientar mais nessas questões. E depois a gente, se tiver alguns livros e tudo, vamos deixar no vídeo, aqui embaixo do vídeo, algumas leituras que a gente pode estar fazendo para aprender mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. Shalom, shalom. Shalom.